Ora bem, isto é o primeiro capítulo, vamos dizer, capítulo um é um capítulo sobre os espaços topológicos, lógicos, notáveis. Notáveis no sentido que vão nos servir de exemplos, ou de exemplos ou de aplicações para os exercícios, exemplos. Ah, e também vamos servir para definir um tipo de uma classe de exemplos importante que são chamados os CW complexos, que eu vou chamar complexos celulares. Há um pequeno problema em chamar isto de complexos celulares, mas só vamos ver isso mais tarde. Pronto, então é mesmo isto, é introduzir algum dos espaços que vamos estudar e assim para criar uma pequena zoologia, uma pequena bagagem de exemplos para visualizar os teoremas que vamos ver. Logo, vou começar com uma pequena notação, para ver as notações do que é que eu chamo, o que é que nós vamos chamar discos, ou, discos, é uma boa notação. São conjuntos da forma que eu vou notar D elevado a M, que é o conjunto dos pontos pertencente a Rn, tal que a norma de x é inferior ou igual a 1, para n superior ou igual a 0. Logo, só para fixar as ideias, D0 vai ser um ponto. Quando R elevado a 0, uh, consoante as notações, quer dizer, as convenções, ou é o ponto 0 ou é o ponto 1. Se nós tivermos mais no aditivo, vai ser 0, mais no multiplicativo 1. Pronto, podemos imaginar que isto é o ponto 1. D1, quer dizer, sim, é isso. D1. Bem, D1 n igual a 1, já estamos em R. Vai ser o intervalo fechado que liga menos 1 e 1. Vou escrever isto assim. Intervalo fechado, menos 1 e 1. D2 vai ser o disco em R2. O disco em R2 fechado. Logo, aqui há que entender que a forma destes objetos nunca é muito importante. Aqui isto é D1, mas reparem que isto também é D1. Ah, não há métrica, é só topológica. Este D1, intervalo menos 1 a 1 e esta curva são homeomorfos. Da mesma forma, isto é D2, mas uma coisa assim também é D2, homeomorfo. Até podemos imaginar um D2 mais complicado do que isto. Imaginam tipo um copo, ou seja, que tem aqui um, um cilindro, a superfície ali cilíndrica, e aqui vou fechar, ou seja, esta coisa aqui está fechada e à volta também está fechado. Tem um buraco aqui, um copo. Bom, isto quando é espalmado ou esticado, uma deformação contínua, é a mesma coisa do que está aqui. Esse conceito de formação contínua é uma coisa que vamos ver normalmente para a semana. Bom, finalmente o D3. Reparem que o ponto não se deforma. O ponto da deformação de um ponto é sempre um ponto. D3 é a bola esfera, o volume esférico, ou seja, eu não sei como é que, ou seja, aqui é mesmo tudo fechado. Logo também uma coisa assim, aqui, com tudo que está aqui dentro, também vai ser uma esfera. Por exemplo, se damos um exemplo de um cilindro, mas um cilindro cheio, ah, aqui é cheio, um volume cilíndrico, um volume cilíndrico, também é um D3, é uma bola, ou seja, é uma deformação
da bola fechada, bola unitária fechada de R3. Associado a estes discos estão também as suas fronteiras, vamos chamar esferas. Logo a primeira vai ser a fronteira de D0. Não, a fronteira aqui, a fronteira de D1, porque a fronteira de D0 é conjunto vazio. A fronteira de D1 é aquilo que a gente chama S0. É essencialmente a definição que nós temos aqui, só com igualdade. Ou seja, posso pôr aqui a definição. Sn menos 1 é igual ao x pertencente a Rn, tal que norma de x é igual a 1. Logo, quando estamos... Isso aí define como? As superfícies? Sim, vai ser a fronteira, vai ser a superfície. Ou no caso Podemos do dizer intervalo, mesmo vai uma ser 2 definição? pontos. Diz? Podemos chamar mesmo isso uma definição? Sim. Quer Ok. dizer, é a definição, é? Ok. Ah, é a definição, mas temos de ter algum cuidado aqui. Voltaremos sobre isso, porque é sobre o que é que significa isto. Porque é verdade, eu introduzi esta notação porque para mim não preciso defini-la, mas é, é a fronteira, ou seja, isto é a fronteira, não no sentido, quer dizer, ah, sim, ou seja, aqui vai ser a fronteira no sentido da topologia em R. Se eu olhar isto em R e que eu olhar a fronteira, os pontos fronteiras de D1, vai dar menos 1, 1. Aqui mesma coisa, os pontos fronteiras de D2 vai nos dar S1. Aqui mesma coisa, ou seja, para a topologia em Rn. Mas não é só fronteira de forma inocente, também é visto como um bordo. Bordo de uma variedade a bordo. Logo, é normal que vocês talvez nunca tenham visto o que é uma variedade com bordo. Bom, se essa noção for necessária, e talvez até seja um bocadinho necessário ao final desta aula, eu darei uma definição intuitiva do que é uma variedade a bordo. Eu Ah, tenho uma dúvida para começar. sim, diz. O professor diz que aqui não temos a noção de métrica, só topológica, certo? Sim. Mas nós, no entanto, definimos as superfícies e os discos baseados numa norma. Na métrica euclidiana, sim. Mas uma norma não induz sempre uma métrica e por aí afora. Certo. O que eu estou a dizer é aquilo que eu vou chamar um D2 é que qualquer deformação contínua da bola euclidiana ou do disco euclidiano. Ok, mas lá está, novamente. Por exemplo, então, espera. Ok. Então D0 é só um ponto, mas D1 é uma deformação da reta menos 1 a 1. Qualquer deformação, certo? Sim. É, D2 é qualquer deformação do disco sim. Ou seja, são coisa. homeomorfos. Qualquer, desde que sejam homeomorfos a D2, são D2. Ok, está bem, está bem. Bem, então temos D1, temos S0. Cuidado, aqui que S0 são 2 pontos. Hein? É a fronteira ou o bordo de menos 1 a 1. Então temos 2 pontos. Alguém em particular, aqui posso pôr uma pequena cor com um ponto de exclamação, não é conexo, e é uma exceção, porque os outros vão ser conexos. Temos então S1, que vai ser a fronteira de D2, então S1 é circunferência. Aqui vou pôr aqui um S1. Ok? E S2, a superfície esférica, que é a fronteira de D3. Aqui. Bom, eu não sei muito bem como desenhar a superfície, distinguir por superfícies de volumes, ou de, ah, mas acho que quando faço traços assim é que estou a considerar o volume, vamos dizer. Quando deixo assim é só a curva
e nada lá dentro, ou só a superfície. Logo, estas vão ser um dos objetos, um dos nossos objetos de base. Bom, posso dar outros exemplos de superfícies. Vimos ali acima os cilindros. Superfície, aqui é mesmo superfície. Pronto, vai ser uma coisa assim. E, por exemplo, o conjunto de Möbius, vou pôr aqui a superfície de Möbius, vai ser esta coisa, uma coisa que eu não sei muito bem desenhar, mas vamos desenhar, tentar desenhar assim, 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 e depois aqui, imaginamos, aqui vem, já fizeram um Möbius com papel, cortam, imaginamos uma tira de papel assim, uma tira de papel retangular, e depois para obter uma superfície cilíndrica, bem, pegam, por exemplo, nestes dois lados, para ser mais fácil, e colam com este lado. Quando eu faço essa colagem, e depois aproximo as duas coisas, para dar uma coisa mais ou menos assim, assim, estas são as partes verdes, e depois que eu vou colar, por exemplo, aqui, e vai-me dar uma superfície cilíndrica. Para obter um conjunto de Möbius é um bocadinho diferente. Eu tenho o meu, a minha tira de papel e eu vou torcer a tira de papel. Vou fazer uma coisa que é um bocadinho assim, como eu tentei fazer. E vamos pôr assim. Logo imaginamos que se isto está orientado para cima, ao torcer, este aqui fica orientado para baixo. E faço aquela colagem, agora vou fazer deste lado, e imaginamos que depois colamos aqui. Doutor, e se ligasse a câmara e pegasse uma folha de papel para fazer isso, se calhar? Não Diz, é? E se o professor talvez ligasse a câmara e fizesse isso com uma folha de papel? ah, não, vocês façam, isto é um exercício prático fácil de fazer. Ou Ok. seja, fazer um cilindro, eu só aconselho aqui pôr em vários centímetros, tipo aqui, para ser mais fácil, ponham lá, superior a 15 centímetros. Peçam 15 centímetros, aqui a 3 centímetros, por exemplo. Para dar a torcer. Mas isto, olha, uma boa sugestão. TPC prático. Nunca fizeram isso na vossa vida? Como é que se diz? Agora estou com não me lembro como é que se diz em português. Origami? Não, não é origami, é um ruban de Möbius. Um Möbius. Um conjunto de Möbius. Ah, Não, que eu me lembro, não. Não, não, nem conheço. não conhecem isso? Não. Desculpa. É muito clássico. Pronto, mas Sim. façam a experiência em casa. Reparam que aqui eu mudei a orientação da identificação, ou seja, para verem, um dos lados está orientado para cima e outro dos lados está orientado para baixo. Repare que aqui, quando fiz o cilindro, eu mantive a mesma orientação. Então, o que é que isto, no fundo, quer dizer? Quer dizer que eu peguei num ponto aqui, qualquer ponto aqui, vai ser identificado com um ponto aqui. Mas diretamente identificado. Este ponto aqui vai ser identificado com este ponto aqui. Eles colam-se, por exemplo, aqui. Esta extremidade vai ser identificada com esta extremidade e vão colar-se aqui. E assim por diante. Todos os pontos aqui no meio vão ser identificados com cola, na prática, para dar um cilindro. No caso do Möbius é um bocadinho diferente, porque reparem que este ponto aqui, ele fica aqui, mas quando eu vou torcer,
o ponto que está aqui fica aqui. E este ponto que está aqui, ele não vai ser identificado como o vermelho, porque se eu identificasse com o vermelho, bem, teria a mesma figura que tenho para o cilindro. Não, o que acontece é que eu vou colar este ponto com este ponto. E este ponto aqui, ele vai ser colado com este ponto aqui. Neste desenho, isto corresponde a colar este ponto com este ponto é colado com este ponto, e assim por diante. Este ponto, eu vou tentar não me enganar, ele vai ser colado com não o ponto correspondente, mas com o ponto aqui. Logo, isto, em termos de representação, por enquanto é uma representação informal, mas isto em termos de representação, para mostrar que nós vamos fazer a colagem invertendo o sentido aqui, orientação. Eu podia escrever esta identificação. Imaginamos que aqui estamos num eixo do X, aqui ponho um eixo do Y, X, um eixo do Y. Para ter um cilindro, o que eu faço é dizer que este ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 0, T, vou identificá-lo com o ponto que está aqui é 0, aqui é 1, que é o ponto de coordenadas 1T. E vou fazer essa colagem para T variando entre 0 e 1. E esta identificação, ao dizer que 0T vai ser colado com 1T, vai-me dar o cilindro. No caso do Möbius, como eu disse, a identificação procede de forma um bocadinho diferente. É que este ponto 0T, ele vai ser identificado com este ponto aqui. Eu desenhei aqui um retângulo, mas tem que pensar que é só um quadrado muito mal desenhado. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. Não nos vamos preocupar com questões de métrica. Logo, este ponto aqui, ele está identificado com o ponto de coordenadas 1 menos t, 1. A identificação procede desta maneira, o que faz que, no fundo, esta superfície, esta superfície é torcida. Logo, quando eu faço a identificação da 0t com, eu enganei aqui uma dislexia da minha amiga, pronto, e quando eu engano, tudo se engana, tudo vai. Aqui vamos tirar, vou recentrar e vamos pôr aqui, isto é da abscissa 1 e da ordenada 1 menos t. 1, 1 menos t. Então, quando a gente faz este tipo de identificação, a convenção é, para mostrar que estamos a fazer isto, vamos pôr duas setas no mesmo sentido, ou seja, no fundo, é os pontos com a mesma ordenada que são identificados, e quando nós colamos neste sentido, pomos uma seta neste sentido e outra neste sentido. É no fundo dizer que este ponto aqui, 1 menos t, corresponde a fazer o zero aqui e o t para baixo. Ou seja, quando... Sim, está certo. Ou seja, quando t varia de 0 a 1, o 0t vai variar do ponto 00 ao ponto 01, e deste lado, o 1 menos t vai variar do ponto 1 até o ponto 10, que vai nos dar esta identificação. Ou seja, esta identificação aqui, quando o t é igual a 1, estamos a dizer 01, é a mesma coisa do que 0. Logo, isto é um processo de colagem que pode ser formalizado da maneira seguinte. E vamos voltar um bocadinho a uma parte teórica, é só um pequeno intervalo teórico. Logo, vamos lembrar
Porque aqui este símbolo é um símbolo de equivalência, ou seja, esse processo de identificação ele pode ser formalizado a partir das relações de equivalência. Logo, vamos olhar X, um conjunto qualquer. Nós já vimos na introdução, entre aspas, o que era uma relação de equivalência. Não, não vimos uma relação de equivalência. Eu já acho que já falei, vimos uma relação de ordem. Logo, uma relação de equivalência, uh, mas eu também falei de relações de equivalências. As relações de equivalência estão omnipresentes na matemática a partir de um certo nível. Uh, e vão ver isto, ou seja, passagem ao quociente. E o problema é que a passagem ao quociente depois transporta tudo o que é topologia, métricas, ou eventualmente métricas, estruturas algébricas, todo um panorama de estruturas que passam ao quociente. Logo, tem que ser reflexiva, tem que ser simétrica, a diferença das relações de ordem, que se satisfazem bem estas coisas, o x é igual a y, e tem que ser também transitivas, se x está equivalente a y, e y é equivalente a z, então nós temos x equivalente a z. Transitividade. Logo, há várias maneiras, isto é definição formal, mas há várias maneiras de definir o que é uma relação de equivalência. Em particular, quando a gente olha estas coisas, a gente percebe que o que caracteriza uma relação de equivalência é um certo subconjunto do produto cartesiano x vezes y. Ou seja, qual é o subconjunto que caracteriza R? Vai ser o conjunto do xy, ou posso chamar até melhor x' pertencendo a x vezes x, tal que x está em relação a x'. E, obviamente, que este subconjunto de R, os seus elementos têm que satisfazer a estas condições. Ou seja, é um subconjunto do produto, x vezes x. Já agora, este conjunto chama-se às vezes o grafo. Isto é o grafo da relação de equivalência R. E tem que satisfazer estas propriedades. Nem são todas fáceis de interpretar em termos de geométricos, mas, por exemplo, a propriedade 1 implica que delta índice x, que é a diagonal, é a mutação para a diagonal de x vezes x, que não é nada mais do que o conjunto dos x pertencendo a x vezes x, não, quer dizer, tal que sim, o que é que eu estou a dizer aqui? Sim, é o conjunto dos xx, pertencendo a x vezes x, mas sobretudo x pertencendo a x. Logo é essa ideia da diagonal, temos aqui x, e podemos pôr aqui os pontos cuja ordenada e a abscissa são x. Isto é o conjunto que a gente chama a diagonal de x. Logo, o que é que isso tem a ver com o diagonal de x? A propriedade 1 tem a ver simplesmente com o fato que a diagonal de x está incluída em R. Isto é a reflexividade. A simetria também tem uma interpretação relativamente simples, que é dizer que, bem, se xy pertence a R, bem, é equivalente a dizer que yx pertence a R. Logo, isso quer dizer, entre aspas, que o conjunto R é simétrico em ordem à diagonal de x. Cuidado que aqui é mesmo só uma simetria das coordenadas, não é uma simetria geométrica. Não sabemos qual é a estrutura do conjunto de x. Logo, isto é uma simetria, uma propriedade de simetria do conjunto R, ou seja, da relação de equivalência visto como um subconjunto
como um conjunto de pares em relação à diagonal de x. A pergunta 3 também pode ser interpretada geometricamente, ou seja, pode-se traduzir geometricamente, mas não é tão simples. Ou seja, pergunta, desafio, talvez seja eu que não vejo bem. Uma boa interpretação, falta uma boa interpretação da propriedade da transitividade. A probabilidade de transitividade, porque bom, façam o desenho, ou seja, desenham esta probabilidade, fazer o desenho e vejam o que é que isso vos sugere. Logo, isto é uma pequena revisão das relações de equivalências, talvez um bocadinho demasiado detalhada, mas não, na verdade não, porque nós vamos precisar de todos estes conceitos mais tarde. Ok. Ok. Ponto 2 da nota. Se nós olharmos um subconjunto de x vezes x qualquer, não é preciso ser associado a qualquer relação de equivalência, nós podemos considerar aquilo que eu vou chamar R de E, que também vai ser um subconjunto de x vezes x, que vai ser a relação de equivalência. A relação aqui caracteriza aqui a relação de equivalência pelo seu grafo. Relação de equivalência de equivalência gerada por E. Então, o que é que vai ser este conjunto RE? Muito, como sempre, quase sistematicamente, que nós consideramos uma coisa que é uma noção que é gerada por um subconjunto, vai ser a interseção das relações de equivalências, tal que E está contido em R. Logo, fazemos a interseção de todas as relações de equivalências que contém E. A mais pequenina, ou seja, é a mais pequenina relação de equivalência que contém E. Logo, aqui tem que se verificar que, de facto, se eu faço uma interseção de todas as relações de equivalências que contém E, vai-me dar uma relação de equivalência. Logo, aqui, exercício simples, verificar que o conjunto definido dessa maneira é uma relação de equivalência. Então, de equivalência. É mesmo direto, é mesmo só utilizar a definição. Se nós pensarmos aqui um bocadinho, bom, a interseção é não vazia, porque contém o conjunto E, mas não só. Qualquer uma destas relações de equivalências vai conter ΔX. Logo, se qualquer uma das relações de equivalências contém a diagonal, todos contêm. Logo, este conjunto contém a diagonal. Qualquer um das relações de equivalências vai ter que ser simétrica. Logo, se qualquer uma é simétrica, a interseção vai ser simétrica. Mesmo para a transitividade, é só uma questão de verificar, é direto. Logo, porquê que isto é pertinente para nós? Ou seja, no nosso caso, bem, então o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos aquele quadrado, já agora vamos chamar I, sempre vai ser o intervalo 0, 1, e nós tínhamos aquilo que era suposto ser um quadrado em R2, R2. O que é que eu estou aqui a escrever? Isto é x, y, 0, 1, 0. Logo, tínhamos aqui este conjunto, que é I2, I vezes I. Podemos chamar Q, como quadrado. Quadrado. E nesse conjunto nós procedemos a uma identificação dos lados, de uma certa maneira, para obter o cilindro. Ou como é que o cilindro
que nós vimos acima, é definido, bem, nós vamos considerar o conjunto que é definido por, logo aqui vai ser as notações, vão ser um bocadinho atrozes, mas é o conjunto dos pares, então tenho que me lembrar, era 0t, logo isto, ponto, e aqui era 1t, para t pertencendo a 0, 1. Logo, o que é isto? Isto é um conjunto em Q vezes Q. Onde, desculpa, onde 0t é um ponto do Q e um t é um ponto do Q. Logo, eu estou, no fundo, a dizer este 0t relaciona-se, por exemplo, este ponto aqui, 0t, relaciona-se com o ponto que está aqui, que é 1t. E o que eu vou considerar é a relação de equivalência gerada por este conjunto. Logo, a pergunta que eu posso dizer é que preciso só perceber o que é que estamos a fazer, no fundo, se eu pegar aqui num ponto qualquer, então um ponto vai ter coordenadas, vamos fazer lá em verde, ponto aqui vai ter por coordenadas ST, com DS e T entre 0 e 1. Qual é a sua classe de equivalência? Quais são todos os pontos do quadrado que vão estar na mesma classe de equivalência que esse ponto? Ou seja, classe de ST, para, então aqui tenho que ter cuidado, eu quero que o meu S esteja estritamente enquadrado entre 0 e 1, e o T ele pode ser qualquer coisa, ou seja, 0 inferior ou igual a T, inferior ou igual a 1. Qual é a classe deste ponto? Quais são... Só uma questão. Sim. Nós metemos o quadrado então e agora estamos a construir o cilindro, é isso? É o Sim. conjunto E? Não, eu Então, estou a definir uma relação de equivalência, sim. tal que o quociente do quadrado vai ser o cilindro. Tal que o quê? O quociente? O quociente do quadrado Ok. por essa relação de equivalência vai dar o cilindro. Então, mas o conjunto E é o quê? É este conjunto que eu dei aqui. É um conjunto arbitrário qualquer. Não é um conjunto arbitrário, é um conjunto que é construído a partir do. Sim, mas é um conjunto, então, que não define o cilindro, mas a nossa finalidade é construir o cilindro através desse conjunto, é isso? Exatamente. Ok. Então, qual é que é a pergunta? Pode A repetir, se pergunta favor? é: neste conjunto, subconjunto do produto do quadrado por ele próprio, o que eu Sim. estou a dizer é que os pontos que estão, os pontos RT e 1T, estão a ser identificados. Sim. Ok? Mas este conjunto E não define uma relação de equivalência. Não. Bem, Repara que nem que seja porque aqui a diagonal não está. só estás a identificar dois pontos. Tu tens que dizer que a diagonal pertence à relação de equivalência. E logo é Ok. isso, no fundo, que eu estou a perguntar aqui, é que a classe de um ponto, ou seja, a classe, vou voltar com aqui, a classe deste ponto, 0t. Eu sei qual é que é a classe deste ponto. Ou seja, a classe do ponto 0t vai ser o ponto 0t, ele próprio, e o outro ponto com o qual ele está relacionado, um t. Não estão identificados com mais nenhum. Aliás, todos os Ok. pontos aqui vão ter uma classe com dois elementos, uma classe de equivalência, são os dois. Minha pergunta? Bom, tenho todos os pontos desta fronteira, cuja classe eu sei que vai ser desta forma, e desta também aqui. Falta tentar perceber quais são as classes de equivalências dos pontos que estão aqui no meio.
que estão aí no meio entre o 0T e o 1T, certo? Sim, ou seja, estes pontos aqui. Portanto, o conjunto é basicamente o segmento de reta vai de 0T até 1T. Bom, Ok, é isso, não é? quer dizer, Ou não? não é fácil desenhar, porque tu percebes que não é fácil desenhar. Será que eu consigo desenhar? Não, 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 pois não porque consigo o desenhar. conjunto é em R4. É R4. Mas pronto, Pois. vamos olhar, não vamos olhar o conjunto Q todo, vamos olhar I, só I. Imaginemos que temos esta situação onde só estamos a olhar o que acontece com I. Aqui temos I e aqui temos I. Eu Ah, não percebi porque é que a classe do 0T é o 0T e o 1T. Diz? Eu não percebi porque é que a classe do 0T é o próprio 0T e o 1T. Porque trata-se da relação de equivalência definida por E. Logo, lembra-te que isto é os conjuntos, é os pontos, vamos chamar P e Q. Não, agora eu já não tenho notações para isto, eu não quero estar nós chamamos isto ponto um e este ponto 2. Logo, esta relação é os pontos P1 e P2, tais que P1 está em relação com P2. Sim, Logo, mas nós não temos de fazer nenhuma a relação. relação de equivalência gerada por E contém E, por definição. Tá? Sim, Logo, este ponto aqui, 0T, P1, vai estar em relação com o T e não vai estar com mais outro, a priori. Se eu quero a mais pequena relação de equivalência. ok. Já entendi. Pronto. Logo, aqui a ideia é que nós queremos a mais pequena. Logo, não vamos acrescentar mais pontos na relação de equivalência. O E já nos diz como é que estão relacionados estes pontos da fronteira. Estão relacionados. Ou seja, a classe de equivalência de 0T é 0T e 1T. Bom, tem que ser 0T, porque porque um ponto, por causa da reflexividade, está relacionado com ele próprio. Tem que ser mais um T porque, por escolha, nós escolhemos relacionar esses dois. Agora a questão é, nós temos no nosso quadrado de Q a identificação de 0T e de um T. Qual vai ser a relação de equivalência? Como é que vamos definir as classes de equivalências dos restantes pontos de Q? E aqui eu vou dar a resposta. Talvez dando a resposta as coisas tornam-se mais claras. O que é que vai ser, então, a classe de ST? Bem, vai ser simplesmente ST. Tá? ST não se vai relacionar com mais ninguém que ele próprio. Ou seja, em termos de relacionamento, o que é uma relação de equivalência? É uma partição. Em termos de partição do quadrado, como é que se escrevem as relações de equivalências? Ou seja, a partição de Q em relação em classes de equivalências. Classes de equivalências. Equivalências. Ora bem, vamos ter, ou seja, vou definir uma partição de Q, que vai ser definida pelos pontos. Então aqui, tenho que ter cuidado. Então, vão ser, ter que fazer aqui uma reunião para T entre 0 e 1. Das classes que eu vi acima, ou seja, este 0T e 1T. Logo, isto são, como é que se diz, um conjunto com dois elementos. Não são pares, tem outro nome, agora está-me a falhar qual é o nome. Logo, as classes dos pontos que estão, então, nos lados verticais são dois pontos e reunião com
todos os pontos restantes, ou seja, para S estritamente entre 0 e 1, para T entre 0 e 1, e se inferior ou igual a 1 dos pontos ST. Reparem que isto define uma partição. Porque se eu tenho T tenho T entre 0 e 1 e um T' diferente, bem, não vai estar nestes conjuntos, não pode ser um destes conjuntos, e também não pode ser igual ao outro com um T diferente. Ou seja, isto é uma partição. Verificar. E os elementos desta partição, que são as classes de equivalências, elementos, os conjuntos, ou seja, elementos no sentido, os elementos da partição da partição, e nós vimos que há dois tipos de elementos. Há conjuntos que só têm um elemento e há conjuntos que têm dois elementos, ou seja, as classes da equivalência, os elementos da convertência, as classes de diferença, formam aquilo que a gente escreve Q sobre R, neste caso R da E, o conjunto quociente, o espaço quociente. O conjunto quociente. Espaço quociente. Bom, isto é um bocadinho formal, mas temos que, infelizmente, passar por este tipo de formalidade. O que é importante aqui perceber é que nós tínhamos um quadrado. Nesse quadrado, nós identificamos os pontos de dois lados, da maneira que é desta maneira que foi especificada, e que o que é que vão ser as classes de equivalências? Se eu identifico estes pontos, vai-nos dar naturalmente, pelo menos intuitivamente, um cilindro. Reparem, este ponto aqui é um ponto que vai se encontrar aqui, vai se encontrar mais ou menos aqui. Logo é um ponto ST, onde o S é estritamente entre 0 e 1, ou seja, não é um ponto da fronteira. Logo, esse ponto encontra-se aqui. A sua classe de equivalência é representada aqui. Este ponto, por exemplo, que é um ponto 0T. Bem, este ponto é identificado com o ponto que está aqui à frente. Qual é a sua classe de equivalência? Bem, ela é representada aqui. Ou seja, este ponto que eu designo aqui, na verdade, é um conjunto, é a classe de equivalência. T, 1T. Bom, aqui pode parecer complicado o processo, mas esquecem a teoria e olham o desenho. É uma colagem. Eu estou a identificar, a pôr cola aqui neste ponto e cola aqui no ponto 0T e estou a colá-los e vai dar isto. Só que aqui neste ponto, na verdade, eu lembro que há dois pontos que eu colei e é a classe de equivalência. O que pode ser um bocadinho mais esotérico é que, de facto, há uma topologia, ou seja, eu aqui no quadrado, eu tenho a topologia induzida pela topologia de R2. Ou seja, o quadrado está em R2, R2 tem uma topologia, eu posso considerar a topologia induzida. Bom, e eu lembro o que é, bom, o que é que vão ser os abertos do quadrado, vão ser a interseção de abertos de R2 com o quadrado. Mas vamos olhar aqui uma vizinhança, uma pequena vizinhança à volta deste ponto. Vocês percebem que todos os pontos à volta, que têm, se eu escolher a vizinhança para ser suficientemente pequena, todos os pontos à volta, pronto, vão ter uma só classe, vão ter uma classe de equivalência só com um elemento. Logo, de uma certa maneira, esta vizinhança reproduz aqui no cilindro.
Da Mas mesma não estou a forma. perceber não estou a perceber porque é que gera um cilindro, genuinamente. Não. Ruben, vais ter que pensar. Vais ter que pensar. Vais ter que fazer cortar um pedaço de papel e fazer exatamente o que eu fiz agora, o que eu estou a mostrar aqui. Porque não é mais do que Não, isso. É pegar num pedaço de papel. analiticamente. Hã? Eu estou a dizer analiticamente. Como é Analiticamente que, acabamos de fazer a construção. E é isso que tem. como é que o conjunto das classes de equivalência vai representar um cilindro? É isso que me está a fazer confusão. Mas é isso que eu estou a tentar explicar. Tu não estás a me deixar acabar. Ah, ok, então desculpa. Ah, eu vou ter que mudar de coisa. Ou seja, eu quero definir, ou seja, eu aqui defini uma vizinhança. Aqui estou a definir um aberto. E estou a dizer que em termos de classe de equivalência, essa vizinhança representa-se aqui. É a mesma coisa, ou seja, uma vizinhança, ou seja, isto aqui é moralmente o interior de um D2. E quando eu faço essa identificação, eu aqui encontro novamente com o interior de um D2. Não devia ter começado pelo cilindro, mas já queria dar uma superfície. Há uma construção, de facto, que é mais simples, que é 0, 1. Vamos olhar o intervalo 0, 1. E, aliás, vamos fazer assim: 0, 1. I igual a 0, 1. Eu queria começar por um exemplo mais adulto. I igual a 0, 1. E aqui vou definir como relação vou definir uma relação de equivalência em I que vai ser definida pelo conjunto 0, 1. Ou seja, este conjunto 0, 1. Este é o meu conjunto E. Não, tenho que ter cuidado aqui. Ah, aqui, cuidado. Vamos olhar este conjunto E, que é o conjunto do par 0, 1. Logo, isto está incluído em I quadrado. Ah, tenho aqui 1, tenho aqui 0, tenho aqui 1. Quero o desenho que eu fiz um bocadinho assim, que eu quis fazer aqui acima. Logo, o que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que este ponto vai ser identificado com este ponto. É isto que está dito aqui. Quer dizer que este ponto aqui pertence à minha relação de equivalência. E estou a dizer que todos os outros pontos, que são estritamente entre 0 e 1, ponto x, imaginamos que está estritamente superior a 0, estritamente superior a 1, bem, ele vai ser identificado com ele próprio. Ou seja, a sua classe de equivalência vai ser ele próprio. Logo, o que é que vai ser o grafo desta relação de equivalência? Aqui eu tenho que apagar, porque eu fiz a geneira, né? Ora bem, vamos ter este ponto aqui, 0, 1, ou seja, da precisa 0 e da ordenada 1, e todos os outros pontos x entre 0 e 1 vão ser identificados com eles próprios, ou seja, a sua classe vai ser x. E aqui a classe de x, como é que se representa no quadrado? Bem, vai ser esta coisa assim. Salvo erro. Esta coisa assim. Não sei porque é que ele quer fazer isto. E aqui aberto. Isto, o que eu estou a dizer é que um ponto x aqui é relacionado só com x. Logo, estou a olhar este conjunto. Este intervalo aberto. Bom, mas eu quero uma relação de equivalência. Logo, tem que ser simétrica. Todos os pontos que estão aqui é diagonal, logo são simétricos. Falta aqui acrescentar um ponto. Tem aqui, se quiseres, o grafo. Isto é o grafo de R de E. Agora, Ok. moralmente, o que é I quocientado por R de E? Neste exemplo simples. Bom, todas as cláusulas de equivalências estritamente dos pontos, dos números estritamente entre 0 e 1 são eles próprios.
E o que eu faço é identificar estes dois pontos. Logo, moralmente, estou a dizer, olha, este ponto aqui, que é o meu ponto zero, eu vou identificá-lo com este ponto aqui, que é o ponto 1. Vou pegar um bocadinho de cola e vou colá-los. O que eu obtive? S1. Isto é S1. Este processo de identificação produz S1. Outra forma de construir S1, sem passar pelo intervalo I a 0, 1, que vocês devem conhecer, é R, ou seja, é, por exemplo, R quocienteado por Z. Tá? Logo, isto é um quociente de grupos. Grupos aditivos. Certo, grupo aditivos. Tá? Pego no grupo R+, Z e quociente, por um subgrupo, que é o subgrupo dos inteiros relativos. E vai-me dar também S1. Então, estas duas coisas, estas duas construções, esta, quer dizer, assim, esta e esta dão S1. Não é isto que eu queria dizer. É assim que eu queria pôr as minhas setas. Logo, isto dá S1 e isto também dá S1. Ou, se quiserem, este aqui, este quociente. Não ligam o complicómetro. Aqui a ideia não, é mesmo não complicar muito. Ruben, não estás convencido? Com este exemplo fiquei um bocadinho mais, mas mesmo assim não foi muito linear para mim. Mas depois, professor, eu volto a ver a gravação e tiro dúvidas da quinta-feira ou no outro dia qualquer se for preciso. Sim. Avance, se calhar. Nós estamos a falar de relações de equivalências. Normalmente devia ser um. É tu, talvez erradamente, a assumir que isto é um conceito que vocês têm alguma. Mas Não, é um talvez conceito não. que. Relações de equivalência é um conceito que sempre que eu desde o primeiro ano da licenciatura sempre falei. Agora, a interpretação geométrica do que é uma relação de equivalência gerada é que eu nunca tinha entrado em contacto com isso. Por isso é que para mim está a ser um bocado estranho. Ok, o conceito de relação e de equivalência gerada por um subconjunto, como eu fiz, isto é complicado de perceber. Não, não é complicado, é a interpretação geométrica é que nunca tinha tido. Sim, mas a interpretação geométrica, se não queres passar pela interpretação analítica, a interpretação geométrica é aquela que eu estou a dar. Eu estou a pôr um ponto de cola aqui em 0t, um ponto de cola aqui em 1t e estou a colar os dois. Ponto. E estou a Ok. fazer isso para todos os pontos aqui, dessa maneira, ou seja, identificar para qualquer t entre 0 e 1, estou a pôr um ponto de cola e estou a identificar com o elemento equivalente. Isso eu percebo que se nós. Mas o colar, lá está. Porque é que a gente faz esse processo de colar ao quocientar? Porque ao quocientar O nós ignoramos quocientar, todos o que os tu estás, espaços e. o quociente é que estás a identificar todos os pontos, ou seja, uma forma de dizer isso é que tu estás a colapsar todas as classes de equivalência num ponto. O teu Exato, ou espaço seja, quociente é o espaço das classes de equivalências, ou seja, é o espaço cujos elementos, cujos pontos são classes de equivalência. sim, Logo, sim, isso eu pronto, logo, sei. como é que se passa do conjunto Q ao espaço quociente? É colapsando todas as classes de equivalência num só ponto. Nos Nós pontos, unimos, então, nós unimos todos os pontos que têm a mesma, que são representados pela mesma classe de equivalência, é isso? é o contrário. Nós unimos, nós colapsamos todos os pontos de uma mesma classe num Num representante, só. num só. Ok. E nesse caso, nossa relação só existem dois pontos, que é o. Vá, no exemplo acima. No Só exemplo existem acima, se dois quiseres, pontos. a relação é trivial em todo o lado, excepto de dois os lados. Ou Porque seja, os próprios pontos são os representantes das classes de equivalência. E das laterais é que, por exemplo, o zero um meio vai se ligar ao um meio. Vai-se colar assim
ponto a Sim, ponto, é isso, não é? sim. Já percebi, ok, já percebi, mas lá está, isto ainda demorou um bocado a entrar porque nunca tinha tido esta interpretação geométrica. Sim, mas quer dizer, estou a copiar o outro colega, que é o que eu mostrei o vídeo. Eu estou a tentar dar a construção. Aqui, o que é importante é a geometria. Depois, Ok, também, se vocês perceberem como é que. Ele não fala disto, já agora, de relações geradas por um subconjunto. Mas isso está no Atcher. Agora, para tu perceberes como é que a geometria se comporta, a geometria, ou pelo menos a topologia, que vai dar indícios sobre a geometria, é isso que eu estou a dizer. Porquê é que aqui tens um cilindro? Porque o cilindro, eu não quero entrar em muitas tecnicidades, porque depois tu entras em tecnicidades porque esta coisa é uma variedade a bordo. Pronto, eu disse a palavra. Logo, fora do bordo, os pontos que estão fora do bordo vão ter vizinhanças que são homeomorfas a D2. Os pontos que conheço. estão no bordo, aqui, porque aqui é esta que é uma variedade de bordo, depois não, não vamos. Agora, como é que são as vizinhanças aqui dos pontos? Ah, Porque se tu olhas uma vizinhança aqui, uma vizinhança, quer dizer, um aberto para a topologia do quadrado, vai ser uma coisa aberta aqui. Mas depois como é que vai Sim, ser, um aberto aqui? Bem, a ideia é, mais uma vez, de juntar todos os pontos aqui do aberto e ver quais são as suas classes. Logo, estes pontos que estão aqui no bordo, bem, vão ser identificados com estes, e por simetria, se quiseres, podes considerar o aberto simétrico que aparece aqui. ok, Mas isto quer dizer, o primeiro que está aqui é uma vizinhança aberta deste ponto, e o que está aqui é, a priori, uma vizinhança diferente. E o que eu faço é juntá-las. Elas não têm que ser iguais, ou seja, o desenho é um bocadinho enganador. Eu tenho aqui este ponto, e imaginamos que temos. Quer dizer, elas não têm que ser iguais, mas para visualizar é melhor ver. Ou seja, é essencialmente isto. Tu dizes que conjuntos desta forma, que juntam bem duas vizinhanças simétricas, ah, ah, vão-nos dar uma vizinhança aberta deste cilindro. E tu vês que qualquer ponto do cilindro, agora, quer dizer, pelo menos que não estejam no bordo, vão ter vizinhanças assim, construídas desta maneira. Depois, ok, para olhar as vizinhanças aqui, aí é que tu vais ver aparecer o bordo. Ou seja, aqui tens esta coisa aqui, e vais fazer assim, e já é uma vizinhança que não é, ou seja, este aqui que eu desenhei, este aqui, continua a ser um D2. Aqui não é um ok, D2, são duas partes. Mas quando tu fazes a identificação, obtens um D2. Repare que estes pontos aqui que estão no bordo, eles continuam a ter uma vizinhança que é cortada ao meio. Mas há uma definição formal que eu vou dar agora, que é aquilo que eu tenho dado logo a seguir, do que é topologia quociente. Só uma coisa antes, se tu podia explicar isto resumidamente, como é que eu sei a interpretação geométrica que conhecia qual é que era a relação de equivalência gerada? Pode andar para cima, se faz favor. Sim. Aí, o professor define aquele conjunto E, que é um bocado mais para cima, se faz favor. O professor define aquele conjunto E, exato, que é os pontos, só os do lado do quadrado. Sim. Pronto. E como é que é suposto analiticamente olhar para isso e perceber qual é que vai ser a relação de equivalência geral? Essa é que é a minha questão. Mas no fundo, neste caso é muito simples, neste caso particular, porque todos, ou seja, este conjunto E só contempla os pontos dos lados. Isso quer dizer que todos os outros pontos vão ter a classe a eles próprios. Vão ter o quê? Ou Desculpe. seja, as únicas classes de equivalência que vão ter dois elementos são as classes de equivalência dos pontos que estão nos bordos. Os pontos verdes vão ter um único elemento na sua classe de equivalência. Aqui é complicado fazer o desenho, mas olha, aqui eu fiz o desenho, não sei se foi uma boa ideia. Estamos numa situação semelhante, onde estamos a identificar 0 e 1. Se quiseres esta identificação, repara, esta identificação que eu estou a fazer aqui, ela corresponde à identificação que nós temos aqui. Exato. E o que é que esta coisa dá? Dá S1, é uma grande surpresa, que é este S1 que está aqui.
Este é S1. Este é o I, este I, se quiseres, I, não é bem I, é I vezes 0, no R2. Isso vai-me dar, quando eu faço o quociente desta relação de equivalência, vai-me dar o S1. Ok, E os outros que estão aqui no meio, as suas classes são estes próprios. É só as extremidades que são identificadas. E o mesmo acontece acima. Vais ter um S1 que aparece acima. ok, A questão aqui é que a, relação, a relação de equivalência gerada pelo subconjunto, ela só está aqui como um instrumento técnico para podermos falar diretamente de relação de equivalência sem ter que especificá-la. Mas quando nós vamos fazer identificações, como nós fizemos aqui, através de uma relação de equivalência, vai ser muito claro quais são os pontos que são colados um ao outro e quais são os pontos que ficam, não são colados a nenhum. Pronto. ok. Isto demorou um bocadinho mais do que eu pensava, mas pronto, é assim. Eu vou aqui agora mudar de quadro, porque isto já está a ficar lento. Já agora, o Henrique disse que ele está sem internet em casa porque está em arrumações e não consegue vir à aula de hoje. Pronto, isto vamos depois, vai ser gravado. Ah, Bom, vou dar o último passo, que é a construção formal da topologia quociente. E já agora, não é a minha expectativa que vocês percebem o que é a topologia quociente nos 3 minutos que eu vou definir a topologia quociente. Ah, há 30 anos que faço topologias e que passo ao quociente e que ainda estou a perceber as coisas, não percebi tudo ainda. Logo, não é uma coisa que é muito fácil de definir, mas é uma coisa que é um conceito que tem muitas manifestações extremamente diversas. Logo, isto gera as topologias as mais estranhas que vocês possam imaginar. Logo, no nosso caso, nós vamos ver casos simples, básicos da topologia quociente. Logo, nós temos um X, um espaço topológico, e nós temos R, uma relação de equivalência. Vocês sabem normalmente que temos naturalmente uma projeção, uma aplicação, projeção canónica, ou alguns chamam aplicação natural, da passagem ao quociente. O que é que esta aplicação da passagem ao quociente faz? Pega num elemento X e associa a sua classe de equivalência. Logo, a classe de equivalência é um conjunto. Ou seja, uma classe de equivalência é definida por um subconjunto de X. Ou seja, pode ser interpretada, X, pode ser interpretado como o X', tais que X está em relação com X'. Enquanto, ou seja, pode ser interpretada como um subconjunto de X ou, por definição, como um elemento do espaço quociente. Logo, é essa ideia. O que é que nós fazemos quando passamos ao quociente? Passamos para um espaço onde os elementos são as classes de equivalências. O que é que nós estamos a fazer moralmente? É a pegar em X e em colapsar todas as classes de equivalências. Pronto. Logo, temos esta aplicação que é definida. O que é, que é o nosso objetivo desta etapa? É definir uma topologia aqui. Logo, isto parece uma coisa bárbara, não sei como é que se diz. Horrível. Como é que agora, no conjunto que é definido por subconjuntos, eu vou definir uma topologia? De forma natural. A definição, eu vou simplesmente a dar, que é que um conjunto U é aberto, ou seja, estou a considerar U como um subconjunto agora do espaço quociente,
U é aberto de o espaço quociente, se e só se a sua imagem recíproca do conjunto U é aberto em X. Bom, logo isto é definição. Ou seja, esta definição vai-me dar o que é a topologia quociente. Se eu quero verificar se o subconjunto do espaço quociente é um aberto, eu faço a sua imagem recíproca pela projeção e verifico se é um aberto X. Obviamente, este conjunto π menos 1 de U, no caso geral, pode ser extremamente complicado. Eu não sei o que é. Mas nós vimos exemplos no caso do cilindro. Vamos, por exemplo, olhar no caso, voltando aqui ao exemplo do cilindro, vamos pôr aqui, isto é o lugar onde a gente colou. Isto é o nosso quadrado de início, onde vou pôr também aqui as cenas onde nós colamos. E o que é que eu disse? Eu disse que se nós pegamos um ponto aqui, que imaginamos está aqui, se eu pego este conjunto suficientemente pequeno de forma a não tocar os bordos, bem, isso vai-me dar um conjunto mais ou menos assim. Pode ser representado assim. Bem, se este conjunto for aberto, bem, este conjunto é aberto e claramente os dois são imagem por π. Ou seja, um ponto. Aberto para a topologia do espaço X, certo? Hã? Não há, aqui não há métrica, é aberto para a É, topologia do para a espaço X. topologia, sim. Só que eu agora, Ok. obviamente, estou a utilizar a métrica em R2, mas não estamos a falar de métrica, estamos a falar de topologia. A métrica de Ok. R2 é gerada pelas bolas abertas, pelos discos abertos. Sim. Logo, isto pode ser representado assim. E aqui temos um aberto no nosso cilindro, no nosso espaço quociente. Se eu olhar agora um conjunto, como eu tinha desenhado antes, imaginamos assim, aqui, à volta deste ponto. Como é que ele vai representar-se? E se eu olho para a imagem recíproca? Bem, temos deste lado. Este lado vai estar mais ou menos aqui. E deste lado, e depois do outro lado, vamos ter mais ou menos aqui. Tem duas componentes. Se estes conjuntos aqui forem abertos, este é aberto. Ou seja, se isto forem traços de discos semi-abertos, ou seja, são discos assim, aqui no bordo é fechado e do outro lado são abertos. Se forem traços assim, então isto é um aberto aqui. Mesma coisa do outro lado. E se ambos vão dar uma forma assim, este é um aberto. E lá está, temos uma topologia. Mesma coisa para os abertos que estão aqui acima. Logo, isso consegue-se interpretar relativamente bem e vamos ver outros exemplos onde a interpretação da topologia quociente é relativamente visível, é visual. Sim, o que eu queria dizer é que nesta definição dos abertos há uma consequência clara que pode ser observada, é que se a topologia quociente é definida dessa maneira, se a topologia quociente é definida dessa maneira, então π é contínua. Claro, é contínua porque a pré-imagem de qualquer aberto do espaço quociente é um aberto em X. Ah, É esta implicação. Qualquer seja um aberto, a sua pré-imagem por π é um aberto em X. Logo, a aplicação é contínua. Ah, Pronto, isso veremos mais em detalhe. Dados outra maneira de definir a topologia quociente. Aqui não vou escrever, porque vamos voltar a ver mais tarde, que é a topologia quociente, é a mais fina para a qual, ou seja, aquela que tem mais abertos, o maior número de abertos, para a qual a aplicação natural, a aplicação π de passagem quociente, é contínua.
Chega de teoria, voltamos, vamos dar um pequeno exemplo antes de fazer uma pausa. Vamos ver outro conjunto, que eu ainda não vou nomear, mas como o Ruben gosta, vamos pegar no meu quadrado 0, 1, isto é sempre o quadrado 0, 1, 1, e agora vou proceder às seguintes identificações. Logo, como para o caso do cilindro, vou identificar os pontos dos lados desta maneira, e agora não vou parar aí, vou também identificar os pontos dos lados horizontais, ou não sei como é que se diz, desta maneira. Antes de tentar visualizar geometricamente o que é que vai ser este conjunto, eu queria fazer a seguinte observação. Este ponto aqui, ele vai ser identificado com este ponto aqui. É aquilo que nós vimos para o caso do cilindro. Só que, quando eu olho a identificação verde, eu observo que os pontos que estão aqui vão ser identificados com aqueles que estão em frente. Logo, este também vai ser identificado com este. Logo, este identifica-se com este, identifica-se com este, e vai ser, por causa aqui do vermelho, identificado com este. Logo, no espaço quociente, este ponto tem estes 4 pontos, vão ser a classe de equivalência, vão ser uma classe de equivalência, que tem 4 pontos. Vocês vão corresponder a um ponto do meu conjunto. A minha pergunta é: qual é o conjunto mistério? E eu acho que isto é uma ótima altura para fazer uma pausa. Para vocês pensarem, podemos fazer uma pausa tipo de 5 minutos, para vocês pensarem o que é o conjunto que eu acabei de desenhar, fazendo estas identificações. Ou seja, qual é o espaço quociente deste conjunto. Tá? Isto é cheio. Logo aqui, da mesma forma, estes pontos são identificados com eles próprios, quase equivalentes. O nosso espaço são os pontos, os que estão em relação são as laterais, né? E depois por dentro são eles sozinhos, né? Estão sozinhos ou seja, eu já disse como é que se identificavam estes. Estes é fácil de ver, a identificação vai ser os pontos S0 são identificados com os pontos S1. Imaginamos que aqui, não, aqui, sim, é isso. Aqui ponho S e aqui ponho T. Eu identifiquei os 0T com os 1T. E depois eu identifico os S0 com os S1s. Fazemos uma pequena pausa. Vou aqui parar a gravação